Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Antes da gente entrar aqui no tema principal, eu queria que o Kaká mostrasse para a gente aí a capa dessa semana. A capa é sobre a Petrobras, essa crise fabricada na Petrobras. Uma boa notícia foi transformada numa crise política, quase levou, se especulou sobre a demissão do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. E nessa edição a gente conta um pouco do que está por trás disso tudo, o que levou a essa discussão da Petrobras. A Petrobras, que inclusive também é um tema, vamos dizer assim, também perpassa um conjunto de textos que a gente traz também nessa edição sobre os 10 anos da Lava Jato, no dia 17 de março, neste domingo, a primeira fase da operação completa 10 anos, a que deu início a toda essa história. Provavelmente a gente vai ter também jornais tratando desse assunto, jornais, a mídia, que tem uma participação. Nessa altura, muita gente na mídia quer ou tem ainda, obviamente, uns defensores da Lava Jato, mas grande parte hoje em dia faz parecer que não é com ela. Nós não participamos disso. Olha, descobrimos que absurdo que nós descobrimos depois em relação à Lava Jato, mas a gente também trata nessa edição do papel da mídia. Aliás, eu queria também aproveitar isso e falar do papel da Carta Capital. Vou fazer um pouco aqui de proselitismo, uma defesa da Carta Capital, porque é o seguinte: obviamente, depois que nós tivemos o hacker Walter Delgatti, que pegou todo aquele material da Spoof, entregou para o Glenn Greenwald. O Intercept fez um bom trabalho em relação àquilo. É um material que expôs as entranhas, assim, e deixou claro, trouxe à luz do sol toda na verdade, a tramóia, a parceria entre o Ministério Público e o juiz, que, na verdade, era também parte da acusação. Mas eu queria lembrar que nos momentos mais difíceis, quando o Sérgio Moro era o herói do Brasil, o Dallagnol era o herói do Brasil, a Lava Jato era uma unanimidade, uma publicação, talvez a única publicação, que fazia a crítica à Lava Jato, que apontava os erros da Lava Jato, era a Carta Capital. Eu só queria lembrar de algumas matérias que a gente fez, fomos os primeiros a fazer isso ainda em 2014, 2015, 2016. Por exemplo, os grampos ilegais na cela do Youssef. Quem revelou isso? Carta Capital. O uso da Mariposa como espiã da Lava Jato, um infiltrado da Lava Jato, aliás, a exemplo do que o Sérgio Moro fez com o Tony Garcia, que a gente soube recentemente que ele fez isso. A perseguição a policiais federais que colocaram em xeque, em dúvida, os métodos da Lava Jato. Isso tudo foi a Carta Capital. E não por acaso a Carta Capital foi perseguida pelo Sérgio Moro, que inventou uma acusação nefasta, mentirosa em relação à revista, que teria recebido um dinheiro da Odebrecht para proteger o governo. Eu queria lembrar isso tudo, porque essas coisas vão ficando para trás, e, obviamente, tem vários jornalistas, depois, mais tarde, quando esse trabalho do Walter Delgatti chegou na bandeja, fizeram um trabalho correto e decente e merecem loas. Mas eu queria lembrar que, na linha de frente, esteve a Carta Capital. Eu gostaria de lembrar isso para que fique registrado na história desse momento. Não vou me alongar também, não, mas é isso. Quem quiser, é só ir lá olhar nos arquivos e olhar nos momentos cruciais quem fez a crítica à Lava Jato e quem pagou um preço alto por isso, quem foi perseguido. Inclusive, tinha uma manifestação lá na porta da redação do Kim Kataguiri, sua turma, antes dele virar do MBL, virar o que virou. Eles eram arruaceiros que iam para a porta da Carta Capital da Carta Capital para ficar fazendo chicana e ficar xingando os jornalistas da Carta Capital, ameaçando. É isso que a gente viveu por algum tempo. Então, queria só fazer esse registro, porque, em geral, ninguém faz, então cabe a nós mesmos fazer, infelizmente. Mas, para a gente, obviamente, eu tenho a honra de dividir novamente esse programa com o Maurício, que está de volta de férias, e a Fabiola. Fabiola, boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Fabiola. E para conversar sobre esses 10 anos da Lava Jato, fazer esse balanço, a gente recebe aqui a Gisele Cittadini, ela é professora da PUC do Rio de Janeiro, é integrante do Grupo Prerrogativas e da BJD, é também outra que desde o início não só estuda, acompanha e também faz a crítica a tudo que a Lava Jato fez. Então, professora Gisele, bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Lírio, Maurício, Fabiola, uma alegria estar aqui com vocês. E eu acho que nesses 10 anos da Lava Jato, na verdade, a gente precisaria fazer uma espécie de
de avaliação sobre o que é que essa operação, que, na verdade, eu acho que a gente pode descrever como um pesadelo, né? O que é que esse pesadelo representou na história política do Brasil, né, desses anos. Exatamente para fazer isso, a gente já fez, eu, junto com vários outros colegas, professores de universidades, advogados, defensores públicos, promotores de justiça, porque entre procuradores no Brasil há muita gente decente, né? A gente conseguiu, ao longo desses anos, produzir muitos trabalhos acadêmicos mostrando o que era a Lava Jato, como eles operavam, isso muito antes, né, disso que você mencionou agora, que é a Operação Spoofing. Quer dizer, quando a Operação Spoofing veio à tona e revelou, né, a gente até produziu um livro especialmente sobre isso, que a gente chamou de Relações Obscenas, porque a Operação Spoofing mostrou com muita clareza a obscenidade que marcava as relações entre juízes, promotores, Polícia Federal, auditores da Receita Federal. Então, ficou muito claro que tudo aquilo que a gente denunciava lá atrás era a mais rigorosa das verdades, né? Agora, foi preciso, né, especialmente para os tribunais superiores, foi preciso que a Operação Spoofing revelasse tudo isso para que eles caíssem em si, né? Eu acho que hoje, 10 anos depois, eu realmente acredito que a maioria da população brasileira já tem, ainda que não seja uma maioria muito forte, né, mas eu acho que a maioria da população brasileira já tem muito claro que a Operação Lava Jato trouxe infinitamente mais prejuízos do que benefícios à política brasileira. Professora, desculpa interrompê-la, porque justamente a primeira pergunta que eu faria para a senhora era sobre essa pesquisa Quest, que foi publicada recentemente, onde, segundo essa pesquisa, 50% dos entrevistados acham que a Lava Jato fez mais bem do que mal ao país, e 49% acham que ela ajudou a combater a corrupção. Como é que a senhora lê essa pesquisa e por que ainda há um apoio, vamos dizer assim, considerável à Lava Jato, apesar de tudo que foi demonstrado nos últimos anos sobre a operação? Eu acho que a população brasileira, o povo brasileiro em geral, ele é muito politicamente bem situado. Ele se dá conta, né? Ele pode ser enganado em alguns momentos, e isso faz parte da nossa história política, mas ele consegue perceber bem o que acontece no Brasil. Então, eu acho que eu tive acesso a essa pesquisa. Eu acho que essa pesquisa é muito... Eu acho que a pesquisa é muito confiável, né? Por quê? Porque a metade do povo brasileiro acredita que a Operação Lava Jato foi criada para combater a corrupção. E, certamente, do ponto de vista, digamos, técnico, era isso, né? O discurso era esse: vamos combater a corrupção. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é preciso deixar muito claro que quem faz a crítica da Operação Lava Jato não está defendendo corrupção nenhuma. Eu diria mais, eu diria que a Operação Lava Jato perdeu uma excelente oportunidade da gente enfrentar esse tema no Brasil. Agora, no governo Bolsonaro, especialmente por conta do orçamento secreto, do papel do Centrão no governo Bolsonaro, da forma como o governo Bolsonaro entrega certas partes do Estado brasileiro a determinados grupos privados, o tema da corrupção aparece em toda a sua nitidez. Então, acreditar que não há corrupção no Brasil e que a Operação Lava Jato não tinha corruptos a prender é uma bobagem, né? Eu acho que a Operação Lava Jato foi, na verdade, nós perdemos a oportunidade de enfrentar, né, dignamente, com correção, com competência, o problema da corrupção. Afinal, né, os diretores da Petrobras que devolveram recursos, eles não devolveram recursos apenas porque estavam presos
ou porque aquele dinheiro não tinha sido obtido de forma ilícita. Ao contrário, a gente sabe que aquele dinheiro foi obtido de forma ilícita. Mas o problema é que a Operação Lava Jato, em nenhum momento, ela visava lutar contra a corrupção, ainda que a imprensa tenha construído essa imagem da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato foi apenas um jogo de perseguição política voltada para um determinado partido político e para os candidatos desse partido político. Era esse o objetivo da Lava Jato desde o início. Depois de 2 vitórias de Lula, uma vitória da Dilma, a segunda vitória da Dilma, era preciso fazer alguma coisa. Então, já que não era possível dar um golpe, né, terminaram que deram um golpe, né, mas a Operação Lava Jato foi fundamental para o impeachment da presidenta Dilma, da mesma forma, como é bom enfatizar, a Operação Lava Jato foi absolutamente fundamental para o bolsonarismo. Não fosse a Operação Lava Jato, nós não teríamos bolsonarismo no Brasil. Então, é preciso que a gente deixe para o povo brasileiro isso muito claro, porque essa pesquisa diz o seguinte: o povo brasileiro não quer corrupção. É isso, né? E é uma pena que a Operação Lava Jato, quer dizer, a avaliação da pesquisa é que o povo está dividido. Metade acha que a Operação Lava Jato fez mal ao país e essa parte está certa. A outra metade diz que é preciso lutar contra a corrupção no país e essa metade também está certa. Então, é por isso que eu digo que o povo brasileiro tem uma noção muito interessante, muito correta da política, né? É preciso, sim, enfrentar a corrupção, mas a Lava Jato nunca foi uma estratégia de luta contra a corrupção. A Lava Jato foi, né, aquela expressão que a gente usa de lawfare, é uma estratégia de perseguição política envernizada de aspectos jurídicos, mas que o objetivo é tirar do cenário público a força política que eles achavam que deveria ter sido afastada. Para isso, eles tiveram o apoio do empresariado, eles tiveram o apoio da grande mídia corporativa, né? Eu acho que realmente, fora a Carta Capital e mais 1 ou 2 veículos de comunicação sérios no Brasil, todos eram a favor da Lava Jato. E todos aqueles que se voltavam contra a Operação Lava Jato, né, eram vistos e denunciados como pessoas que eram favoráveis à corrupção. Então, veja bem que absurdo que é isso, né? Professora, eu queria pegar carona aí nessa exposição que a senhora colocou aí, né, do modus operandi da Lava Jato, e queria falar um pouco, eu queria lhe ouvir em relação à responsabilização, né, dessas pessoas, né, que tiveram procuradores, né, o juiz Sérgio Moro, que tiveram posturas nada republicanas, né, como mostrou aí o hacker. Se fala muito em conciliação pelo alto, né? A gente, na história do Brasil, tem vários episódios de conciliação pelo alto. A gente estaria também nessa direção quanto ao julgamento dessas pessoas, né, que estiveram envolvidas, né, digamos assim, numa determinada organização criminosa, que é isso que a Lava Jato se mostrou. Qual a importância, né, de essas pessoas serem julgadas e punidas e o que representa de haver uma conciliação e ficar tudo como está? Eu acho que você está certíssimo. Quer dizer, a história do Brasil é a história das revoluções pelo alto e dessas conciliações políticas que não enfrentam nunca o passado, né? Quando o presidente Lula diz que talvez seja bom não fazermos manifestações contrárias aos 60 anos, né, do golpe militar, eu acho que o presidente Lula ele não está dizendo isso da cabeça dele, porque eu acho que se ele avaliasse que há espaço político para a gente revolver as entranhas da ditadura militar 60 anos depois, eu acho que ele faria isso. Mas por que a gente não tem espaço político para fazer isso? Porque isso faz parte da nossa cultura política. Nós temos uma cultura política que é completamente avessa aos processos de enfrentamento
a não ser quando do outro lado estão os pobres, os desvalidos, os menos favorecidos. Se a gente olha, Fabiola, a história política do Brasil no 19 e vê todos os grupos políticos que na base da sociedade, eu estou pensando nos malês na Bahia, eu estou pensando na balaiada, na canoagem, quer dizer, todos os movimentos políticos que no Brasil partiam da base da sociedade, portanto, os desfavorecidos, os negros, os pobres, os miseráveis, como é que a elite política lidava com isso? Ela acabava com o conflito, matando os conflitantes, né? Ia lá, dizimava todo mundo. Um banho de sangue. Olha os malês na Bahia. É um banho de sangue. Quando é que a elite política não faz isso? Com os farroupilhas no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque misturado aos desvalidos estavam os grandes donos de... esqueci o nome da palavra que a gente usa para se referir às terras no Rio Grande do Sul. Enfim, aos proprietários rurais no Rio Grande do Sul. Então, se você me perguntar se eu tenho alguma esperança, hoje, março de 2024, que os procuradores da Lava Jato sejam punidos, os procuradores sejam punidos por aquilo que fizeram, eu te diria que eu não tenho nenhuma expectativa nisso. Hoje, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, a revista Piauí traz um conjunto de falas desses procuradores que é de revolver os estômagos mais fortes. É de dar nojo em porco, como se diz, né, popularmente. É um verdadeiro horror. Manifestações homofóbicas, manifestações do tipo nordestinos, eu quero que eles se desgracem, porque eles são culpados só por serem nordestinos. Um outro que eu até conheço se refere à dona Marisa, morta, como o tribufu do stalinismo, qualquer coisa do gênero. Eles usam palavras absolutamente vergonhosas, eles se manifestam, eles dizem que no futuro terá um avanço médico. Escute o que eu estou dizendo. No futuro haverá um avanço na medicina que fará com que sejamos capazes de identificar traços criminosos nos fetos e vamos abortar essas crianças antes que nasçam. Isso está transcrito na revista Piauí. É um horror. Professora, a senhora... Desculpe interromper. A senhora citou os procuradores agora, e é muito interessante, porque, enfim, isso revela, né, uma faceta do Ministério Público, de boa parte dele, né? Eu me lembro que, logo depois que teve início a Lava Jato, ou, portanto, vão quase 10 anos também, eu fiz uma matéria, a partir de um estudo do SESEC, feito aqui no Rio, né, pela ONG SESEC, mostrando o perfil do Ministério Público. Enfim, tem bastante tempo, não me lembro dos detalhes, mas basicamente era um perfil masculino, branco, de classe A e B, católico, enfim, era um perfil de elite que contradizia o que tem na nossa população, né? Enfim, e que permitiu, de uma certa forma, permite até hoje, né, que graças em certas visões de país e de mundo, como essa anticorrupção muito forte na elite, como a gente sabe, né? E eu pergunto para a senhora, como fazer para oxigenar isso? Qual seria desejável, ainda mais a senhora que tem esse papel na academia, também na universidade, né, formando pessoas, como transformar o judiciário brasileiro, sobretudo o Ministério Público, para que ele atenda, de fato, ao que ele foi criado, né? Procure menos, enfim, ser uma polícia, como se tornou, no caso da Lava Jato, uma polícia com fins políticos aí. Eu te diria que o nosso Poder Judiciário, o nosso sistema de justiça, não é? Incluindo Poder Judiciário, Ministério Público, ele é majoritariamente masculino, majoritariamente branco, e ele é nazista, ele é homofóbico, ele é machista, ele não tem nenhuma empatia com os mais desfavorecidos, nenhuma empatia. É um verdadeiro horror. Eles são a cara da elite desse país, ao longo de toda a sua história. Essa elite que não tem nenhuma dificuldade em ser extraordinariamente violenta com os mais desfavorecidos, mas que protege com muito carinho e com muita força os seus iguais. Então, eu não vejo, no âmbito do Poder Judiciário, algum tipo de ação
que venha, voltando à sua pergunta, mas eu respondo a você, Maurício, que venha, Fabiola, a punir uma organização criminosa, porque a palavra que você usou é perfeita, né? Se vocês lerem hoje a revista Piauí, é uma coisa tão absurda, porque a gente não está falando, veja bem, vamos supor que nós aqui, né, 6, somos de uma mesma família. Um é irmão do outro, o outro é o cunhado, o outro é o marido de outra e pronto. Aí nós temos um grupo que se chama família. E é um grupo privado, né? Nós estamos nesse grupo porque somos membros daquela família, e ali no grupo familiar, eu digo que a fulana de tal, a minha vizinha, é feia, é um tribufu, o outro diz qualquer coisa deselegante sobre um colega. Isso não é crime, né? Isso é, no máximo, coisa de gente fofoqueira, de gente que não tem o que fazer ou de gente invejosa, né? Agora, a gente, quando olha para esses grupos do Ministério Público que foram hackeados na Operação Spoofing, a gente não está falando de grupos de amigos privados nem de família. A gente está falando de grupo de procuradores federais do Brasil inteiro, que nem necessariamente se conhecem pessoalmente. Então, vocês leiam o conteúdo das falas deles e imaginem a dimensão. Isso é a coisa menos republicana, menos politicamente decente e mais enojante que eu já vi na minha vida. Professora, desculpe interromper, a gente está recebendo aqui várias mensagens. O José Ferreira Júnior. No Brasil, quando se cria uma operação como a Lava Jato, ele dá poder, ela se corrompe. Virou uma célula de corrupção. E ao invés de culpar pessoas, faliu empresas. O Tiago Ayama. O ex-procurador Carlos Fernando Santos Lima deu uma entrevista ao Estadão hoje. Título: Lula tinha que estar na cadeia, afirma decano da Lava Jato. E o Carlos Almeida, ele faz uma seguinte pergunta, professora. O que podemos apontar sobre a influência estrangeira na Lava Jato? Existiu de fato ou esse discurso serve apenas para eximir de culpa a classe política brasileira? Não, ele tem toda a razão. A pergunta dele eu respondo: existiu de fato. A gente prova isso, a gente escreveu livros e trabalhos provando isso, né? A gente provou, mostrando a documentação, todo o conluio entre eles e a Procuradoria na Suíça. A gente mostrou que, sem que o ministro da Justiça, na época, porque isso é exigência legal, a gente não pode, por exemplo, um juiz não pode, por exemplo, chamar forças do sistema de justiça norte-americano, estadunidense, sejamos mais corretos, para entrar no Brasil, para fazer qualquer tipo de trabalho, sem que o ministro da Justiça seja comunicado. Eles trazem não sei quantos membros do sistema de justiça americano para entregar em Curitiba provas contra a Petrobras. E quando perguntados pelo ministro o que é que esse monte de gente dos Estados Unidos está fazendo em Curitiba, a resposta é um seminário acadêmico numa universidade. Quer dizer, seminário acadêmico, a gente pode convidar quem a gente quiser para participar de um seminário acadêmico. Mas não foi isso que eles estavam fazendo. Eles estavam dentro do prédio da Justiça Federal recebendo informações sigilosas sobre uma empresa brasileira, não por acaso uma grande empresa brasileira, a Petrobras. Por que, como em qualquer país do mundo, a empresa X é corrupta? Prende os donos da empresa. Porque vai destruir a empresa. E os 4 milhões de postos de trabalho que a Operação Lava Jato destruiu? Mas, gente, eles destruíram postos de trabalho. Isso afetou a vida do trabalhador. A elite brasileira não está nem aí. Eu duvido que aconteça alguma coisa com esses procuradores. Tanto é assim que o Santos Lima está no jornal hoje dizendo que Lula precisa ser preso. Quer dizer, isso é revoltante. Porque quem tinha que estar preso era ele, né? Agora, é claro que a gente não pode usar as informações da Operação Spoofing, porque elas foram obtidas de forma ilegal, elas foram hackeadas, então elas servem para inocentar pessoas, mas elas não servem para
condenar pessoas. E não vou ser eu, a essa altura da minha vida, que vou defender que provas ilegais sirvam para colocar essa gente na cadeia. Mas se o sistema de justiça brasileiro quisesse trabalhar corretamente, ele teria toda a condição do mundo de colocar essas pessoas presas. O que é que vai acontecer de mais grave para eles, na minha visão? Sérgio Moro, sem dúvida nenhuma, vai perder o mandato de senador e vai, no dia seguinte, para o lixo da história. Direto, sem parar em nenhuma estação. Ele vai direto para o lixo da história e nenhum de nós aqui nunca mais o virá falar neste homem. Podem anotar o que eu estou dizendo hoje e me cobrar daqui a 5 anos. Né? O rapaz que acaba de... Ele tem algum tipo de deficiência cognitiva, né? Porque a última dele agora foi confundir o livro O Avesso da Pele com O Avesso do Pelé. Né? Então, ele não estava entendendo porque estavam criticando o livro que ganhou o Prêmio Jabuti em 2021, né? Que trata sobre racismo, acho que é Jefferson Tenório, né? O autor, ele trata sobre racismo, violência policial, e esse livro foi adotado em algumas escolas públicas e houve uma discussão, porque tinha palavras impróprias, enfim, e a questão caiu na mídia e ele, Sérgio Moro, acreditava que não... Que tratava do Pelé, que era um livro sobre o Pelé. Então, esse é o juiz Sérgio Moro, esse moço está morto e ele será brevemente internado. Mas professora... Então, Dallagnol também já foi pelo mesmo caminho, eu não vejo grandes... Mas é mais um ponto aqui, professor, desculpa não vai acontecer nada com ninguém, não. Então, é mais um ponto importante, independentemente da punição a essas figuras específicas, a senhora acha que tudo que se descobriu da Lava Jato, de alguma forma, tenha o poder de evitar que se repita, quer dizer, as instâncias superiores aprenderam, alguém aprendeu, ou nós estamos na mesma situação, onde o risco de daqui a pouco aparecer um outro tipo de operação da mesma natureza? Nós estamos rigorosamente na mesma situação, né? Por quê? Porque a Operação Lava Jato não fez o trabalho correto que deveria ter feito se esse fosse o seu objetivo, mas, na verdade, nunca foi. A Operação Lava Jato queria simplesmente atingir o Partido dos Trabalhadores e tirar o presidente Lula do processo eleitoral, sem nem conseguir um candidato palatável que pudesse ser colocado no cenário público para concorrer com Fernando Haddad. Tanto é que só conseguiram Jair Messias Bolsonaro. Né? Então, eu não acredito, né? Eu realmente não acredito que a Operação Lava Jato possa ser vista 10 anos depois como tendo nada, absolutamente nada de bom, que tenha feito nenhuma diferença, a não ser no sentido perverso do termo, de ter perseguido pessoas inocentes, de ter aprisionado um ex-presidente inocente, porque ele foi preso porque ele era preciso que a gente insista nisso. Lula não foi preso porque era Lula. Ninguém pode prender ninguém porque é fulano e eu não gosto dele. A gente só pode prender uma pessoa se a gente identifica com toda clareza, através de provas, que essa pessoa cometeu um crime. E o presidente Lula cometeu o crime de comprar um triplex de 200 metros no Guarujá, que ele nunca comprou e que nunca foi dele. Isso foi uma grande invenção da Lava Jato. O nosso livro, que analisa a sentença do Sérgio Moro, explica isso da primeira à última página, sem nenhuma dúvida. Então, esse era o objetivo da Lava Jato. A Lava Jato não estava preocupada com corrupção nenhuma, porque, e o pior é que foi tão mais além do que precisava, né? Porque se tivesse dito, olha, eu identifiquei focos de corrupção entre a empreiteira X e a empresa pública Y. Pega os diretores da empresa pública, pega os proprietários da empresa X, prende com base nas provas, por que destruir a empresa X? Por que entregar provas da empresa pública brasileira ao sistema de justiça dos Estados Unidos?
essa gente não tem nenhum compromisso com o Brasil. Nenhum compromisso com o Brasil. De resto, eles fazem parte da elite brasileira que tampouco tem qualquer compromisso com esse país. Qualquer compromisso. Não tem e nunca teve. E nunca teve. Não é à toa que tem tanto pavor, essa gente tem tanto pavor do governo Lula, de todos os governos do PT que pretendem transformar, pelo menos querem isso, eu não sei se vão um dia conseguir, né? Mas querem transformar esse país numa nação onde todo mundo estuda, onde todo mundo é cidadão, onde todo mundo cresce, onde não tenha um racismo tão absurdo como a gente tem, onde não tenha condições empíricas para que tenha trabalho escravo. Essa é a nossa elite. Né? E o sistema de justiça não é diferente dela. E, Maurício, eu sinto muito, mas as faculdades de direito são muito pequenas para conseguir mudar a cabeça, né, de gente que já chega lá sabendo exatamente aquilo que quer. Professora, eu agradeço. Obviamente, o assunto aqui teriam vários pontos para abordar, mas em outra oportunidade a gente fala. Também eu recomendo que o pessoal quer ler a edição. A gente trata de vários desses pontos, inclusive da participação da mídia, dessa destruição das empresas. Mas, professora, eu agradeço muito a participação da senhora e espero contar aqui com a senhora em outros momentos nesse programa. E até a próxima. Eu só queria fazer uma propaganda e dizer que a gente está colocando no mês que vem na rua o livro 10 anos da Lava Jato. Eu e a professora Carol Proner. Muito bem. Obrigada a você. Um abraço. E até a próxima, professora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, a gente tem também, que acaba sendo até, em certa medida, um prolongamento dessa conversa, porque a professora Gisele Cittadino falou desse tema aqui, e a gente vai, obviamente, discutir agora um pouco essa decisão, na verdade, essa recomendação, ou essa ordem do presidente Lula, para que a Secretaria de Direitos Humanos não fizesse um evento de alusão ao golpe de 64, o golpe de 64 que esse ano completa 60 anos, e, obviamente, é uma data muito marcante, um número redondo, que nos permitiria discutir vários pontos desse tema, e a gente convidou hoje aqui para saber das consequências e também tentar especular um pouco sobre as razões que levaram o presidente Lula a tomar essa decisão. A gente recebe aqui a Lohane Rodrigues, ela é coordenadora da área de Memória e Justiça do Instituto Vladimir Herzog. Lohane, boa noite, bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto complexo, né? Pois bem, só apresentar rapidamente, sou eu, Sérgio Lírio, a Fabíola e o Maurício, que vamos conduzir essa entrevista. A gente também vai aqui, na medida do possível, fazer perguntas do público, mas eu começo por esse ponto. Como é que a senhora e outros militantes aí ativistas dos movimentos de direitos humanos, o próprio pessoal do Instituto Vladimir Herzog recebeu essa decisão do presidente Lula de vetar qualquer registro, alusão ao golpe de 64? Eu não posso dizer que é uma surpresa. Foi um choque num primeiro momento, mas à luz de analisar algumas outras questões, a gente foi fazendo discussões internas e externas com outras pessoas, e acho que o primeiro ponto a ser colocado dessas falas aqui é que não é papel do Estado indicar, evitar ou não recomendar a participação em manifestações ou eventos oficiais. Se quiser participar, é bom, é super importante, mas acho que o mais importante ainda é a construção de políticas públicas que deem conta dos pactos e sentenças internacionais, o respeito à Constituição brasileira e os compromissos assumidos publicamente pelo governo acerca desse tema. Então, nesse sentido, para além da fala, que tem aí os seus impactos simbólicos que a gente vai discutir ao longo dessa conversa, me parece muito mais preocupante e urgente, por exemplo, a reinstalação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos, que a Comissão da Anistia, que foi recomposta logo no começo do ano de 2023, seja fortalecida, e uma série de outras políticas de reparação e memória.
Então, uma coisa é a fala e os impactos simbólicos e efetivos que vão ter ao longo do ano, mas principalmente pensar as ações que precisam ser tomadas e que foram ditas publicamente ao longo desses anos, dessa gestão que está no momento. Boa noite. Eu queria perguntar exatamente, na verdade, eu queria ampliar um pouco, né, essa sua colocação e a pergunta de Sérgio, porque o presidente Lula, ele se elege com um programa de governo. Oi? Está me escutando? Sim, super. Sim. Então, o presidente Lula, ele se elege com um programa de governo que promete retomar a comissão de mortos e desaparecidos, né? Mas até agora isso não aconteceu, né? Ao contrário, ele vem dando várias demonstrações, né, de recuo em relação aos militares, né, sempre com muito cuidado, meio que pisando em ovos, né? E esse exemplo de não lembrar os 60 anos do golpe é só um fato, né? É só um exemplo, mas tem tantos outros, sobretudo em relação ao golpe, a tentativa de golpe do 8 de janeiro, quando ele está com muito cuidado em relação aos militares. Uhum. Eu queria lhe ouvir, né, como é que você avalia essa postura do presidente e o milindre, né, do governo em relação aos militares. Olha, no que diz respeito ao posicionamento que foi dado, nós aqui do Instituto, nós não concordamos com o que foi dito, né? A respeito de pensar em esquecer o passado, tocar a bola para frente. Acho que mesmo que o presidente e esse governo tenham dificuldades aí de gestão interna, de ter esse melindre entre a conversa que vai ser feita com os militares e a sociedade, o fato é que essas dificuldades impostas, elas também são resultados de um não enfrentamento efetivo de diversos períodos de violência. Então, o que me parece mais grave é que mensagens como essa, por exemplo, elas primeiro sinalizam, mas elas ajudam a reforçar uma memória que é latente da história brasileira, que é a memória da impunidade. Então, aconteceu, poxa, que pena, um dia isso vai ser resolvido, vamos olhar para frente. Em alguma medida, nós confiamos nos compromissos históricos do atual governo, a gente compreende a complexidade e as dificuldades que esse governo assumiu, né, levando em consideração os últimos 4 anos de governo Bolsonaro, onde a gente tem aí um governo que não só reafirma as atrocidades que aconteceram na ditadura militar, mas desvaloriza uma série de ações que foram feitas por familiares, por movimentos, numa luta por memória, propriedade, por não repetição dos casos, mas, no entanto, me parece um erro sinalizar para essa mesma coisa. E aí, trabalhando especificamente as questões de memória, esse tipo de pronunciamento, inclusive, depõe com as próprias preocupações e com o futuro do Brasil, né? Uma coisa que a gente escuta muito são os impactos dessas políticas no futuro do Brasil. Então, como é que a gente pode, por exemplo, falar de futuro se no presente o que a gente tem visto é um descumprimento dessas questões, essa morosidade em reinstalar a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, em fortalecer a Comissão da Anistia, né, que há pouquíssimo tempo foi colocada. Como que a gente pensa, por exemplo, já existem alguns pedidos na CCJ para anistiar os militares punidos nos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023. Então, falas como essa, por exemplo, elas podem abrir e elas abrem margem para pensar. Ora, por que não dar anistia para os militares se as falas estão dizendo que é para a gente esquecer o passado? Então, a gente esquece um passado de 60 anos atrás, mas de um ano atrás a gente não esquece? Existe toda uma preocupação visível com o 8 de janeiro de 2003, tudo aquilo que ele nos trouxe, né? As várias manchetes, mídias, as repercussões internacionais que isso aconteceu. Mas, então, essa preocupação existe com o 8 de janeiro, mas com a rememoração dos 60 anos do golpe, elas não existem? Então, acho que essas nuances, essas inconsistências, são coisas que ficam muito marcadas para a gente, porque a gente sabe, ou pelo menos a gente deveria ter isso muito mais evidente, que as marcas do período ditatorial nos dias atuais, assim como as marcas do genocídio aos povos indígenas, as marcas do período da escravidão, e como esses pontos eles são profundamente vinculados na construção sobre o que é o Brasil. Então, pois não?
Não, desculpa interromper, Lohane. Não, em relação a essa questão da memória, né? Além de não estar avançando, né, tem muita coisa que retroagiu no governo Bolsonaro. O pessoal do Arquivo Nacional, por exemplo, reclama que houve ameaça concreta. Eles ainda estão apurando se houve, de fato, destruição de documentos relativos à época da ditadura que estavam no arquivo durante o governo Bolsonaro. Quer dizer, muita coisa ainda há para se fazer. A ministra Sônia Guajajara, por exemplo, dos povos indígenas, manifestou o desejo, até um projeto nesse sentido, de criar uma comissão da verdade indígena. Isso. Tem também a do crime no campo, quer dizer, tem muita coisa, a própria Comissão Nacional da Verdade Original tem muita coisa que não foi concluída, né? Aí eu te pergunto, vocês do Instituto Herzog e outros, né, que estão nessa frente de batalha aí, como fazer para poder, ao mesmo tempo, fazer que o governo avance no sentido de buscar resolver o que está pendente ainda, né, o que tem a ver com a preservação da memória, e, ao mesmo tempo, impedir que, de novo, se repita essa questão, como você falou, em relação ao 8 de janeiro, de mais uma anistia, né, que já teve, né, para o Juscelino, teve depois da ditadura, e mais uma vez se encaminha, né, para militares golpistas. Eu vou voltar um pouco ainda nessa questão da memória, mas acho que um ponto importante para a gente pensar essa sua pergunta é que esse não é um problema que deve ser delegado somente ao Poder Executivo, né? Principalmente quando a gente está falando desses casos de violência de Estado, as coisas que aconteceram na ditadura militar e que têm aí os seus impactos, as suas marcas na contemporaneidade. Então, por exemplo, a gente tem o ministro Dias Toffoli que se comprometeu com o Instituto Vladimir Herzog em pautar no segundo semestre desse ano o debate para tratar da ADPF 320, que vai versar ali sobre a interpretação do sistema judiciário e do poder público com relação à lei da anistia. Isso é fundamental, porque está parado há 15 anos, mais ou menos, lá. Então, essas falas e as baixas movimentações que giram e circundam sobre os temas da ditadura, elas expõem o Brasil a novos atos de violência contra a democracia. Essa democracia que a gente tem escutado tanto, principalmente nesse começo de governo, da sua defesa, da sua preservação, né? Isso é uma fala recorrente nos últimos anos. A gente precisa defender a democracia, precisa colocar isso em voga. Então, tratar essas coisas não só em um lugar de uma esfera, mas em outras esferas, isso também é importante. É importante porque a gente reforça, como eu estava falando anteriormente, esse lugar que é um lugar vazio e de conveniência que as discussões sobre as memórias da ditadura têm no nosso país. Então, a gente sempre dá 2 passos para frente, vem um governo 5 passos para trás. E aí, isso não é um desrespeito somente à memória de uma pessoa, de uma figura, mas de todos os familiares que tiveram os seus entes queridos vitimados aí na luta pela garantia das liberdades democráticas e que vão seguindo até hoje nesse espaço de reparação e de punição pelos seus algozes. Então, a discussão, para mim, é quando é que a gente vai fazer um movimento que trate essas questões sobre memória, trate essas questões sobre política de uma maneira efetiva e não apenas quando é conveniente usar esses discursos para a sociedade brasileira. Então, que tipo de memória? Não dá para dizer que a gente não converse sobre memória, mas que tipo de memória a gente está produzindo? Que tipo de políticas públicas, a partir dessa discussão de memória, está sendo colocado? Porque o que me parece muito violento, e aí de uma maneira muito específica, é que a gente acaba falando sobre esses assuntos vão chegando na contemporaneidade, quando a gente tem casos evidentes de violação. Então, eu estava dizendo aqui, né, que as marcas do período ditatorial é impossível da gente falar sobre esse assunto sem pensar no genocídio dos povos indígenas, sem pensar no período da escravidão, e ficamos nos perguntando, assim, a gente vai esperar, por exemplo, uma mãe e outros familiares da Baixada Santista, do Parque São Rafael, do Morro do Alemão, Jacarezinho, Paraisópolis, eu estou só citando aqui alguns eventos recentes contemporâneos de violência. A gente vai esperar que essas pessoas percam os seus filhos, seus entes queridos, que eles sejam violentamente colocados, empurrados para uma luta, para que assim a sociedade entenda, por exemplo, a relação atual da violência das forças de segurança pública com os marcos da nossa história? Aí eles vão ter conhecimento sobre as questões da ditadura militar? Aí a gente vai entender a importância da luta dos familiares que estão desde lá atrás tentando fazer com que essas coisas aconteçam? Quando a gente está falando dessas políticas públicas, a gente está falando de espaços de memória, sempre tem uma discussão muito importante sobre o futuro, mas esse futuro ele está sempre muito pouco imaginado. Como a gente fala sobre esse futuro, né? Se esse presente está aqui colocado na nossa cara, cheio de problemas, essas pessoas estão aqui dizendo as coisas,
e a gente vai dizer que, olha, não vamos participar de determinadas coisas, vamos trabalhar essas questões com a maior morosidade. Então, são falas simbólicas, mas que elas têm repercussões no dia a dia, na vida de pessoas. Acho que essa discussão precisa ser feita. Lohane, a gente tem recebido aqui algumas mensagens, do Sala 3, por exemplo. Esquece o passado, foca na próxima tentativa de golpe contra a República. Luiz Inácio, você está se acovardando. A pergunta que eu faço agora é o seguinte: nós estamos agora, são 60 anos, obviamente, do golpe, 39 anos do fim da ditadura. E a pergunta que eu faço é: os movimentos de direitos humanos, principalmente quem está nessa linha de frente da preservação da memória, na busca pela justiça, principalmente das vítimas dos porões da ditadura, ainda acreditam numa possibilidade de punição criminal aos agentes da repressão, ou já é uma ideia que ninguém mais consegue visualizar no horizonte da democracia brasileira? Eu acho que esquece o passado é muito complexo, né? Queria falar que esquecer o passado é muito difícil, porque ele a todo tempo é chamado ao presente para a gente discutir essas questões. Eu não acredito que exista uma forma de pensar sobre os familiares, há muitos pontos de vista a respeito disso, né? Sobre a criminalização. Eu acredito que esses movimentos que têm sido feitos agora, de pensar o fortalecimento da comissão da anistia, de pedir outra vez, né, a reinstauração, a reabertura da comissão de morte, esses são movimentos que mostram ainda que os familiares e as pessoas que estão lutando por esses temas distantes aqui, entre muitas aspas, né, esses são movimentos que mostram ainda que essas pessoas esperam que o Estado brasileiro cumpra aí as diretrizes que vem colocando. A gente coloca tudo também à baila de não, acho que ninguém mais acredita. A gente também está descredibilizando em algum lugar a luta dessas pessoas que estão aí há 60 anos, colocando à frente... Então, deixa eu reformular, então, desculpa. Eu falo isso no seguinte sentido. Obviamente, o movimento na Argentina, por exemplo, não impediu que o Milei viesse a ser eleito. Uhum. Né? Mas o fato é que acabou a ditadura, logo depois você teve a punição. Os ditadores e os algozes foram para o banco de réus. O mesmo aconteceu no Chile, o mesmo aconteceu no Uruguai. Embora isso tudo lá nesse país continua em disputa. Uhum. E também não é uma coisa apaziguada. Né? A gente viu na eleição da Argentina, viu no Chile também, a sociedade ainda é dividida. Mas o fato é que o Brasil não puniu, né? Fez essa lei de anistia, uma lei de anistia imposta pelos militares. E aí a pergunta que eu fiz é nesse sentido. Depois de tanto tempo, com os governos civis todos se submetendo à vontade dos militares, a gente ainda pode ter uma esperança de punição de agentes da repressão e responsáveis pelas mortes e torturas e desaparecimentos do período militar. Era essa a pergunta que eu queria fazer. É importante que a gente tenha esse horizonte em vista, porque é esse horizonte que faz com que a gente tenha as mobilizações. Acho que enquanto representantes e pessoas que estão atuantes aí da sociedade civil dentro desses temas, não dá para dizer que as coisas, por exemplo, vão acontecer de maneira muito similar à da Argentina e à do Chile. Mas é importante que a gente tenha esse horizonte em vista, e acredito que uma parte dos familiares, uma parte das pessoas que estão aí, esperam ainda, sim, esse reconhecimento, essa forma de punição aos perpetradores, às pessoas que violaram esses direitos. Isso, inclusive, é um motor, né, para que essas pessoas continuem aí na luta, reivindicando seus direitos, reivindicando o direito pela memória e pela não repetição, né? Acho que essas 3 grandes palavras que a gente sempre diz em conjunto, a memória, a justiça, a verdade, a não repetição, elas vêm aí com esse intuito. Lohane, ainda sobre essa questão da lei da anistia, né, que voltou para o debate, para a pauta do STF, o ministro está se comprometendo a realizar audiências públicas a partir do 2º semestre, mas 2010, esse mesmo tema, né, foi rejeitado pelo Supremo. Eu queria te ouvir se você acredita que dessa vez vai ter alguma
vai mudar, né, essa posição do Supremo. E se você acredita também, Sérgio falou aí dos algozes que não foram punidos, ainda que passe, né, essa revisão, de que forma seria essa punição, que praticamente estão todos mortos já, né? Exatamente. Seria mais uma coisa simbólica? Eu acredito que sim, né? É isso. Quanto mais tempo a gente passa sem revisitar esses temas, a gente tem que pensar também em outras formas de reparação e outras formas de punição a respeito do tema. Acho que é um assunto complexo, ele está sendo conversado entre diversas instâncias. Não acredito que isso vá ser feito de maneira muito rápida, apesar das conversas estarem muito vivas. Não acho que esse vai ser um processo muito rápido, porque a gente está vendo a própria morosidade na reinstauração da comissão. Mas para pensar as questões a respeito de punição, eu acho que a conversa ela vai por outro lugar, né? Ela vai pensar as reparações em vários níveis quando a gente está trabalhando reparações, né? Reparações materiais, as reparações simbólicas, que eu acho que são muito importantes, principalmente porque a gente está lidando com uma temporalidade grande, né? São 60 anos, então essas reparações públicas, simbólicas, elas são muito importantes aos familiares, principalmente na constituição do que a gente chama de democracia brasileira. Lohane, a gente sabe que a ditadura, né, ela está até hoje presente quando você tem qualquer caso de segurança pública, né? A segurança pública foi apontada recentemente nas pesquisas como uma das 3 principais preocupações do brasileiro hoje, né? É um problema que está colocado aí no colo do governo federal, porque até pouco tempo atrás tratava-se de uma questão estadual, mas agora todo mundo discute, né? Inclusive nós escrevemos sobre isso nessa edição da Carta Capital, que está nas bancas hoje, falando sobre a questão do Rio de Janeiro. É uma questão que se discute de federalizar, né? E a gente sabe que a grande Cecília Coimbra, né, fundadora do Tortura Nunca Mais, tá com 83 anos, ela sempre fala que por cada vez que um caveirão entra na favela e mata uma pessoa inocente, é a ditadura que está lá, continuando até hoje, para as práticas policiais. Né? Aí eu pergunto, vocês que atuam, né, nessas organizações de direitos humanos, como trabalhar dentro dessa perspectiva da segurança pública hoje para reduzir ou, de uma certa forma, transformar essa mentalidade policial, essa mentalidade do Estado, da violência do Estado, que até hoje está perpetuada na sociedade brasileira. Tirar esse resquício de ditadura que existe em todas as nossas polícias hoje. Como trabalhar para isso? É possível? Eu acho que é possível a gente trabalhar esses temas quando a gente entende que eles não são desconexos, né? Então, quando a gente está falando sobre as questões da ditadura e está falando sobre as questões contemporâneas, parece que existe um vácuo, né? Essas coisas elas não se conectam. Então, como é que a gente vai, por exemplo, falar sobre os temas da ditadura militar dentro das periferias? Como é que isso se conecta? A gente pode até dizer que essas pessoas não sabem, ou que uma parcela significativa da população brasileira não saiba sobre o tema da ditadura militar, não saiba versar ou não saiba discorrer profundamente sobre isso, mas elas sentem, né? E aí eu acho que essa questão física, aquilo que está posto nos sentidos, no seu corpo, nas violências, nas pessoas que ficam quando isso acontece, essa é a abertura que a gente tem para discutir esses temas de um passado que não passa, né? Então, a discussão, e essa discussão ela é muito pautada pelas instituições que estão aqui, mas principalmente por quem está em campo. São esses movimentos de familiares, são essas mulheres, são essas pessoas que estão diariamente ali atuando e explicando e entendendo forçosamente, porque são colocadas nesse lugar, essas relações entre passado e presente. Então, para a gente discutir uma ideia de futuro, não dá para a gente pensar esse passado descolado das ações sociais, de pensar o que são o papel, o que é o papel das polícias hoje em dia no Brasil como um todo, né? A gente tem uma série aí de movimentos de reivindicações nacionais, internacionais. A gente tem essa cultura da impunidade, essa é uma coisa importante, né? A gente está falando aqui de uma violência simbólica, de um ponto simbólico, mas que tem repercussões físicas no corpo dessas pessoas. Então, para aproximar esses temas, a gente é possível fazer essa comunicação pelo corpo, é por aquilo que aquelas pessoas estão sentindo, é por aquilo que aquelas pessoas estão produzindo de conhecimento, porque aquelas pessoas também estão produzindo conhecimento, também em contato com os familiares do que a gente chama de um passado. As conversas, elas têm confluência, elas se chocam pelas dores, pelas formas de luta, pelas resistências. Então, eu acredito que o caminho é esse lugar para a gente tentar reduzir, para a gente causar incômodos, porque é importante que a gente fale também sobre esses incômodos,
ter aí esses marcadores, que não são marcadores, mas são estruturantes, é fazer essa conversa pautada dentro das estruturas de raça, dentro das estruturas de gênero, quem são esses corpos que foram e que são atingidos. Então, todos esses apontamentos, eles são possíveis de fazer para que a gente tenha uma diminuição, ou pelo menos a gente tenha um racha dentro dessas questões de segurança pública, que me parece que, nesses últimos tempos, tem tomado uma dimensão ainda mais violenta do que já é. Eu voltaria num ponto aqui, na verdade, assim, numa ideia, a ideia de que o poder civil no Brasil, historicamente, se submeteu ao poder militar, sempre teve muito medo do poder militar. E a nossa história do século XX, basicamente, é uma história de golpes, ou tentativas de golpes, e de um período democrático muito pequeno. Eu estou citando isso, Lohan, pelo seguinte: eu quero saber o quanto você acha que uma punição, a devida punição aos militares envolvidos na tentativa de golpe do 8 de janeiro do ano passado, pode mudar essa história, essa trajetória brasileira, dessa submissão do poder civil ao poder militar. Uma punição que a gente nunca viu em relação a militares numa tentativa de golpe, teria esse poder de fortalecer as instituições civis nessa relação com o poder militar? Ela tem o poder, em alguma medida, de gerar rachas em uma estrutura que é muito fixa, né? Um apontamento punitivo, da cultura punitiva, né? A gente vai punir, então, essas pessoas que cometeram esses crimes. Ela dá uma resposta em algum lugar à sociedade, mas ela não é o único caminho a ser feito para que a gente pense em diminuições, para que a gente pense em outras formas de trabalhar essa submissão das polícias civis às militares, por exemplo. Então, ela é um caminho, mas ela não é o caminho, entende? Ela dá uma resposta que a gente não tem. Como a gente vive essa memória da cultura da impunidade, o assunto fica banal, ele se torna superficial quando a gente está falando dessas coisas. Então, é comum mesmo que a gente vai escutar essas coisas, esqueça o passado, isso não tem nada a ver, porque é banal. Uma vez que a gente já banalizou esses casos de tortura, essas questões de violência, é uma resposta, entende? É um movimento outro, uma rachadura outra dentro de uma estrutura que já está fixa, montada na sua formação de um país como um todo, né? A formação do Brasil, aquilo que oficialmente se conta, não dá conta de responder aquilo que está marcado no corpo, no esquecimento e na história de outras pessoas. Então, eu acho que é uma outra forma de resposta, sabe? Pensar outras respostas numa estrutura que já está muito fixa na sociedade. Bem, eu agradeço, a gente recebeu aqui a Lohane Rodrigues, ela é coordenadora da área de Memória e Justiça do Instituto Vladimir Herzog. Só uma pergunta, de qualquer forma, a revelia da recomendação do presidente Lula, que obviamente não tem nenhum poder sobre o Instituto. Sim. O que vocês exatamente estão preparando para os 60 anos? Para os 60 anos a gente tem a caminhada, né? A caminhada funciona todos os anos, nós temos a Caminhada do Silêncio. Esse ano a gente vai ter a caminhada também no dia 31. Ela vai ser muito grande, né? A gente tem essa expectativa aí de que ela seja maior do que nos outros anos. Então, todo mundo está convidado a participar da Caminhada do Silêncio, que é no dia 31 de março. E outras atividades também que vão ser colocadas aí, pensando também nessa cultura digital, né, nas coisas que são colocadas na internet. A gente tem as séries de atividades e coisas que vão ser colocadas nas nossas redes sociais e outros links institucionais. Então, fica o convite para quem quiser saber, quiser se aprofundar um pouco mais, visitar as nossas redes sociais, visitar os sites da instituição, que estamos sempre abertos para discutir esse assunto com quem quer. Tá certo, Lohane, obrigado, e espero recebê-la aqui em outra oportunidade. Então, até a próxima. Obrigada a vocês, uma boa noite a todos. Bem, é isso, pessoal. Agradeço quem nos acompanhou até agora. Maurício, Fabíola. Perguntaram aqui, Fabíola, o que aconteceu com você? Então, se você quiser contar aí, tem aí gente preocupada com a sua... Eu levei uma queda de bicicleta. É isso, se ver bicicleta é uma coisa perigosa. Se beber, não ande de bicicleta. Brincadeira. Era uma tarde de verão, né, Fabíola? É lei de Murphy, essa aí é a lei de Murphy. Eu estava voltando da praia e estava numa rua alagada, porque o mar estava muito cheio e a onda ultrapassou a mureta, e aí tinha um buraco que eu não vi.
Aí caí É nesse isso. buraco. Bem, torcemos que você melhore logo, aliás, precisamos que você melhore logo, porque... Como diz um amigo, Fabiola, gravidade essa insistente, né? Sempre me chamando. Mas é isso. Bem, então, eu agradeço quem nos acompanhou. Lembrando sempre, comprem, assinem, ajudem, contribuam para a Carta Capital. Eu recomendo muito a leitura dessa edição dessa semana, está bem interessante. Há artigos muito interessantes sobre a Lava Jato, também a matéria sobre a Petrobras. E, bem, vamos lá, até a próxima. Maurício, Fabiola. Avante. Tchau, gente. Boa noite. Já notou como os jornais de maior circulação do Brasil estão sempre unidos na defesa de pautas como controle de gastos públicos, Banco Central independente e a firme oposição a qualquer iniciativa para taxar os 10% mais ricos, aqueles que abocanham 60% da renda nacional? Pois é, esse monocórdio discurso único da mídia tem raízes profundas. Somente 5 famílias controlavam metade dos veículos de comunicação de maior audiência do país em 2017, segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras. E o pior, essa concentração está aumentando com a compra de grupos de mídia por bancos e corretoras. Agora, refresque a memória. Você lembra qual foi a primeira publicação a denunciar os abusos da Lava Jato? Muito antes do vazamento daquelas conversas que comprovaram o conluio do juiz Sérgio Moro com procuradores da República para prender Lula? Recorda-se de quem desde o primeiro momento denunciou que o impeachment de Dilma Rousseff era um golpe? Nadar contra a corrente sempre foi a nossa especialidade, mas também nos cobra um preço alto. Carta Capital sofreu boicote sistemático dos governos Temer e Bolsonaro, inclusive com pressões para que grandes empresas deixassem de anunciar na revista. Só sobrevivemos nesse período graças à inestimável contribuição dos nossos assinantes e apoiadores individuais, trabalhadores como eu e você que ainda sonham com um país mais democrático, justo e inclusivo. Somos muito gratos a todos que nos apoiaram nesse momento. Mas o perigo não passou. A concentração do mercado publicitário nas chamadas Big Techs tem ferido de morte veículos com estrutura bem mais robusta do que a nossa. Imaginem o impacto desse fenômeno em quem nunca pôde contar com o apoio de grandes empresas e grupos financeiros. E é por isso que renovamos o pedido de apoio. Só conseguimos manter o jornalismo corajoso, honesto e transparente de Carta Capital com as contribuições de nossa comunidade. Não adianta criticar a mídia corporativa e não apoiar quem sempre esteve ao lado da democracia, da diversidade e dos direitos humanos. Faça sua parte. Contribua com Carta Capital. Faça uma assinatura para receber a revista em sua casa ou faça uma assinatura digital. Se você não pode assumir um compromisso mensal agora, doe qualquer valor em nosso site ou no Superchat durante as nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Valorizamos igualmente todas as formas de contribuição, não importa a quantia que você possa despender, porque temos clareza de que juntos somos mais fortes e podemos vencer o discurso único da mídia.